Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Esta terça-feira, dia 21 de julho, voltamos mais uma vez à nossa conversa entre amigos, hoje sobre um tema de interesse de todo mundo, planos de saúde. Acredito que todos hoje precisem e devem ter um plano de saúde, a grande maioria. Infelizmente, tem muita gente que não tem condição financeira, mas quem tem um pouquinho mais de condição investe em plano de saúde. E com três amigos aqui hoje para falar sobre esse tema. A Maristela Gregório, bom dia, obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, é um prazer estar aí, agradeço bastante, Marcos, esse assunto que é bastante polêmico. Bom dia ao doutor Hamid e ao Zé Cláudio, que é meu velho conhecido, né, Zé Cláudio, desde a época da criação dos planos de saúde. Já aproveitando, Zé Cláudio, obrigado também por ter aceito o convite, um grande amigo, um querido amigo. Bom dia, Zé. Bom dia, Marcos. E queria também dar um bom dia aí para a Maristela, né? Companheira velha de guerra aí nessa questão dos planos de saúde, né? A legislação aí tem muito dos dedos aí da Maristela, né? Meu amigo aí. Ô, Zé, infelizmente não tem muito, né? Poderia... E dizer o seguinte, que é uma honra aí, né, estar com vocês aí, até porque ontem foi o dia do amigo, né? Então, certo, como ontem foi o dia do amigo, nada melhor do que no dia seguinte estar aí entre amigos. É isso. E o advogado, ex-desembargador, aposentado, alguém que tem a vida inteira dedicada à magistratura, o nosso querido Hamid Bidini, bom dia, também muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, doutor Marcos, um prazer estar aqui, atendendo o seu convite, ao lado de amigos, e a professora Maristela e o meu amigo Zé Cláudio, professor amigo e professor comigo durante vários anos. Uma satisfação, espero colaborar ao lado de especialistas dos planos de saúde com a experiência que eu pude ter nesse assunto no tribunal. Muito obrigado pelo convite. Fala, amigo, tem muitos amigos nos acompanhando nessa conversa. Eu vejo aqui o querido Silveira de Souza Filho, querido amigo, grande amigo, foi presidente da nossa Comissão de Prerrogativas na OAB, o Renato Barros, outro querido amigo, Renato, que é de São Carlos, o Jandir Daliluca, Jandir conheço há tantos anos, a Thais Gasparian, outra grande amiga, o José Rocha Pinto, meu colega de turma, o Márcio Cosati, Jundiaí, o Kleber Schim, a Cleonice Moura, enfim, bastante gente já acompanhando as conversas. O Marcos, meu pai também está assistindo, viu? Opa, que honra! Mas ele deve estar, eu acho que ele me falou que iria assistir, porque ele é grande amigo seu, então ele deve estar aí online também. O nosso querido ministro José Gregório, e eu, uma vez por mês, mais ou menos, todo domingo, um domingo por mês, passava na casa do ministro, brincávamos, tomávamos um café 1 hora em ponto, das 9 às 10, para resolver os problemas do mundo. Ficava filosofando, resolvendo os problemas. É melhor vocês continuarem, porque o mundo ainda não está resolvido. Piorou porque com a pandemia não pudemos mais estar juntos, aí pioraram os problemas do mundo. O mundo está bem... Mas, Maristela, eu queria começar com você. Esse momento do plano dos planos de saúde, da pandemia, eu queria que você falasse um pouquinho desse momento dos planos de saúde. Eu acho que a questão dos planos de saúde, acho que a gente tem que remontar a nossa Constituição de 88, né? Nossa Constituição Cidadã, que tratou a questão da saúde privada como complementar à saúde pública. Nós, todos brasileiros, temos direito à saúde pública, né? Mais de 210 milhões de pessoas, e ela permitiu que a iniciativa privada também prestasse assistência à saúde. E em 2000 foi criada a Agência Nacional de Saúde, né? Então, em 98 foi criada a lei específica dos planos de saúde, que, como eu disse anteriormente, eu e o Zé Cláudio acompanhamos no Congresso Nacional toda essa regulamentação, e em 2000 foi criada a Agência Nacional de Saúde.
justamente para fiscalizar, regulamentar a prestação de assistência à saúde através da intermediação das operadoras de planos de saúde. Hoje, contam com mais de 47 milhões de consumidores nesse segmento, portanto, em torno de 23% da população brasileira tem planos de saúde, sendo que a maioria dos contratos são contratos coletivos oferecidos através de empresas ou contratos coletivos por adesão, que são aqueles que são oferecidos pelas entidades de classe, tipo a OAB, que oferece esse tipo de plano, ou através de sindicatos, e em torno de apenas 18% são planos individuais, contratados individualmente ou através das famílias. E esse assunto, antes da regulamentação, e eu era do PROCON nessa época, eles eram o assunto mais reclamado nos PROCONs, e também já existiam muitas ações judiciais sobre esse tema. Eu acho que eu sou muito otimista em relação ao passado, porque eu acho que melhorou muito nesses 22 anos de regulamentação, através da fiscalização e da regulamentação, através da lei, né, dos planos de saúde, que é a Lei 9656, de 98, e também pela fiscalização pela ANS. Mas ainda é um segmento muito reclamado, tanto nos órgãos de defesa do consumidor, como no Poder Judiciário. Hoje nós temos em torno de 100 milhões de ações, né, em tramitação no Congresso Nacional, sendo que mais ou menos 40% envolve a questão da saúde, pública e privada. E as operadoras, elas têm que oferecer no mercado os planos de saúde, oferecendo toda a cobertura de doenças previstas na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Portanto, o COVID, que é uma doença nova, provocada pelo coronavírus, o novo coronavírus SARS-CoV-2, que é uma doença nova, que ainda não há uma medicação, né, e nem uma vacina, e isso demonstra um problema não só brasileiro, como internacional e global, e faz com que as operadoras ofereçam essa doença como obrigatória. E isso tem causado também a ANS uma série de recomendações para que as operadoras prestem esse serviço adequadamente. E, inclusive, a obrigatoriedade do oferecimento de exames para a cobertura dessa doença. Então, é um assunto bastante complexo, né, que envolve várias peculiaridades, e, como eu disse, o Poder Judiciário tem também, sendo protagonista nessa questão, porque há algumas falhas na regulamentação, e justamente porque no Brasil nós temos um Código de Defesa do Consumidor bastante avançado e inovador, e todas as leis específicas devem obediência a esse Código de Defesa do Consumidor. E o que ocorre? Algumas questões não estão de acordo com os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Então, a maioria das ações judiciais tem alguma implicação em relação a essa questão. Aí os consumidores vão ao Poder Judiciário, que também se torna um protagonista, porque ele acaba também fazendo a vez do Poder Legislativo, que deixou aí algumas brechas nesse sentido. Eu acho que hoje a gente precisa tentar conversar e dialogar para resolver essas arestas, para que o Poder Judiciário não seja um protagonista nessa questão. Ou seja, a legislação tem que ter uma segurança jurídica para que não tenham problemas nessa área. Eu estou vendo aqui o Benedito Macedo, e passando para o Zé Cláudio, que está dizendo o seguinte: o que os senhores acham do novo entendimento jurisprudencial em aduzir que o rol de eventos e procedimentos da ANS é taxativo e não mais exemplificativo como outrora? Isso provavelmente por causa de segurança jurídica e por conta da diminuição da judicialização, que era muito intensa. Isso é recente, né? Isso é razoavelmente recente, né?
Zé Cláudio? Essa questão da taxatividade ou exemplificatividade do rol é uma questão que ainda está sendo discutida no STJ, mas recentemente nós tivemos uma decisão lá pela taxatividade do rol de procedimentos da ANS. Né? E isso daí tem uma expressa previsão legal, quer dizer, a lei não tem palavras inúteis, a lei fala da cobertura de acordo com o rol, né, estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não tem sentido fazer um rol para dizer, ó, esse rol é meramente exemplificativo, é um faz de conta, certo? Então não precisa de rol, tá? Se a lei estabelece que as coberturas são de acordo com o rol da ANS, né, na verdade, esse rol, então, ele tem que ser taxativo. É importante destacar também que o plano de saúde, o principal princípio, é o princípio da mutualidade, certo? Quer dizer, todos pagam para que alguns, em determinados momentos, tenham cobertura ali de determinados procedimentos. E isso daí é feito um cálculo atuarial, quer dizer, você tem que chegar e fazer um cálculo, olha, quanto que mais ou menos vai custar, né, todos esses serviços. Então, não tem sentido você chegar e fazer um cálculo se você não tem, né, uma taxatividade, quer dizer, você não sabe o que está cobrindo, certo? O plano de saúde, ele se assemelha muito, né, a um seguro, mas você veja, todos os seguros de casa, de carro, de vida, eles sempre têm um valor pré-estabelecido. Olha, se você tiver um sinistro com o seu carro, o valor que está segurado aqui é no máximo X reais, da sua casa a mesma coisa, ou quando você faz o seguro de vida, a mesma coisa. No plano de saúde, a gente já parte, né, de uma premissa aí que não tem limite, certo? Se a pessoa precisar ficar lá 365 dias na UTI, né, durante um ano, ele vai ficar, porque não tem limite hoje de internação e tal. Então, já não tem um limite de valor. Se além de não ter um limite de valor, você não puder ter um limite também de coberturas, ou você saber previamente aquilo que está sendo coberto pelo seu plano de saúde, então aí também não tem como você chegar e fazer um cálculo atuarial. Eu acho que a jurisprudência do STJ, né, ela caminha nesse sentido pela taxatividade do rol, até porque isso daí tem lá uma expressa previsão legal. Outra coisa que eu sempre discordei um pouco da Maria Estela nas nossas reuniões lá da Câmara de Saúde Suplementar, porque ela sempre, de certa forma, aí, ela faz um endeusamento, né, do Código de Defesa do Consumidor. Eu respeito o Código de Defesa do Consumidor, mas a Lei 9656, nós temos lá também vários dispositivos de defesa do consumidor. Nós não temos dispositivos de defesa do consumidor só no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos dispositivos de defesa do consumidor, tá, em outras legislações específicas. E nós temos aquela regra lá da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro de que uma norma especial ela tem preferência em relação a uma norma geral. Então, se a Lei dos Planos de Saúde ela trata lá também de defesa do consumidor e ela estabeleceu de forma específica que para a contratação de planos de saúde a regra é essa, então não há que se aplicar uma regra genérica do Código de Defesa do Consumidor em contraponto a uma norma específica da Lei dos Planos de Saúde. Doutor Marcos, como eu fui citada, eu gostaria de, antes do doutor Hamid falar... Essa foi uma conversa. Para deixar ele comentar depois, como ele é um ex-desembargador, ele vai igual esse debate. Então, é o seguinte, eu gostaria de salientar que o Código de Defesa do Consumidor tem garantia constitucional, ele foi previsto na nossa Constituição Cidadã, que elegeu esse consumidor como um sujeito de direitos especiais. Então, todas as leis especiais atinentes à matéria de consumo devem obediência ao Código de Defesa do Consumidor. E, inclusive, o legislador, no artigo 35 da Lei 9656, que é a Lei dos Planos de Saúde, equivocadamente
equivocadamente disse que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor seria subsidiária. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a todas as matérias de consumo, ela é complementar quando há uma legislação específica. Por isso, o judiciário está lotado de ações, porque há sempre essa dicotomia de entendimento. Eu acho que o Poder Judiciário tinha que pacificar essa questão. E o que a gente percebe pela jurisprudência atual, que o STJ atualmente tem dado entendimento diferente dessa interpretação. Eu, inclusive, tenho um livro que está na 4ª edição, o Plano de Saúde sob a ótica do consumidor, que justamente eu defendo toda essa questão. E, inclusive, eu só pude publicar a 1ª edição quando eu tinha saído da Agência Nacional de Saúde, porque tinha conflitos de competência, porque eu critico algumas questões que eu afirmo que há incompatibilidades à luz do Código de Defesa do Consumidor na edição da Lei 9656 e da regulamentação da ANS. Com a palavra, o doutor Amit, para pacificar essa questão. Vamos antes passar para o... Deixa eu fazer o registro. Antes de passar para mim, deixa eu... Vocês não gostam do Código de Defesa do Consumidor, doutor Amit? Deixa eu só fazer o registro de mais algumas pessoas que estão acompanhando. Ricardo Hiroshi, João Milano Veiga, Ângela Fernandes, Benedito Macedo, o Luiz Machado, o Adilson Machado, a Elisa Rosseto, Guilherme Miller, Elaine de Almeida, a Tisha Gregório, o Antônio Carlos Marazzi, o Stasis, o Luiz Alencar. Amílio, vamos lá. E você nesse debate? Perigoso, esse debate para mim é perigoso, porque eu não sou tão especialista na matéria quanto a Maristela e o Zé Cláudio. Vou permitir falar assim, me desculpem, mais informalmente, né, Marcos? Agora, acho que eu posso começar a me sentir advogado já, eu vou ficando mais advogado dessa maneira, se me permitem. Eu acho que a jurisprudência... Aqui eu vou fazer uma ponderação relativa à jurisprudência. É a minha experiência e agora, como advogado, ela se confirma. O Tribunal de São Paulo, Maristela, me parece muito consumerista. Bastante. Ele é conduzido por uma safra de julgadores que privilegia efetivamente o aspecto social dos planos de saúde. E essa história passa por um quadro, assim, eu falo um pouco com cuidado, mas com cuidado não com temor, mas por estar fazendo uma avaliação errada. O STJ, que era há uns anos um STJ efetivamente tribunal cidadão, conduzido lá sobretudo pelo ministro Rui Rosado, ele deu uma guinada um pouco mais... e até aqui é curioso, né? É uma guinada que, do ponto de vista dos consumeristas, é uma guinada conservadora, mas ele faz um papel pendular, porque eu também acho que como tudo, não é só nessa matéria do plano de saúde, nós fomos, talvez, com a história da boa-fé objetiva, das regras abertas, nós fomos mesmo esticando demais a corda pelo consumidor. Chegou pelo consumidor só não, por qualquer relação jurídica onde tivesse uma possibilidade de intervenção, o judiciário foi tomando o espaço. E aí eu concordo com a sua primeira afirmação. O ideal para ter segurança jurídica não é que isso ficasse nas mãos dessa decisão tão variável que é a jurisprudência, porque eu posso ter alguém num leito hospitalar vizinho do outro, um custeado pelo plano e o outro sem o custeio do plano. Mas eu tenho a impressão que o STJ deu essa guinada mais conservadora e acabou privilegiando, em alguns aspectos, aquilo que era favorável à aplicação do plano de saúde. E aqui eu vou concordar, viu, Zé, com a Maristela. Eu acho que hoje, eu não quero ser acadêmico nesse nosso bate-papo tão agradável, né? Mas essa visão de privilegiar uma lei especial em detrimento da outra, ela está sendo mitigada mesmo, porque eu preciso, por exemplo, a lei do Marco Civil, para
não vou fugir do tema, mas a lei do Marco Civil. Há um debate importante sobre o reflexo, eu não domino a lei do Marco Civil, também não domino a de plano de saúde, mas dá para dar uns palpites, né? A ideia de compatibilizar o sistema consumerista com as leis especiais é importantíssima, importantíssima, tanto do lado que vai, quanto do lado que vem. Quer dizer, se você encontrar na lei do plano de saúde, você pode fazer algumas, é o tal diálogo das fontes, né? E é preciso tomar cuidado com isso também, senão a gente transforma o sistema num Frankenstein jurídico, a gente vai ficar misturando o que favorece um ou outro. Mas no plano de saúde tem regra realmente relativa à relação de consumo. Algumas prejudiciais, mas como elas são específicas, de fato, aí elas têm que prevalecer. Em outros casos, não. Em outros casos, o sistema favorece o consumidor, a interpretação ampla da relação de consumo. Só para fechar minha primeira intervenção, eu acho que a questão do rol da ANS, que é o outro tema que foi mencionado, aqui, de fato, vai ser sempre uma dificuldade, porque essa palavra, até isso tinha muito lá no tribunal, dizer que é taxativo não me parece que seja uma palavra incompatível com o que a jurisprudência muitas vezes faz. É que fica tudo na expressão taxatividade. Mas mesmo esse acórdão aí do ministro Salomão, que deu uma guinada, porque ele acha que é da quarta e da terceira julga de outra maneira, ou o contrário. A segunda sessão que decidiu, né? A segunda sessão que decidiu. A segunda, acho que a primeira, há uma divisão aí na jurisprudência. Foi a segunda sessão que decidiu que o rol é taxativo. Isso. Que eu acho que é a primeira decisão, não há muitos precedentes nesse sentido. Agora eu vi mais uma, monocrática e tal. Mas o que eu ia dizer que é taxativo, vou fazer uma péssima comparação, é mais ou menos como a história do agravo de instrumento. Quer dizer, ele é taxativo, mas aquilo que pode ser equiparado ao que está coberto, aquilo que não tem razão para fazer essa distinção, vai acabar sendo tratado como incluído nesse rol que é taxativo, mas não exclui, por equiparação, algumas hipóteses de cobertura. E aí, a outra... Eu não quero falar mais do que os demais, mas o coronavírus vai provocar nisso tudo um aspecto de revisão de vários conceitos, porque o direito não está preparado para lidar, ninguém está, né? E não vai dar tempo da lei atender essas situações. Então, nós vamos ter que conviver, e aí é um problema mesmo, né, Maristela? O judiciário vai ter que se meter nisso por um período, porque como é que nós vamos fazer com o fato que nunca ninguém cogitou? Nunca ninguém cogitou. E aqui vou defender o judiciário tem sido comedido nessa intromissão. Em todas as matérias, o que se vê nos planos de saúde tem se intrometido mais, mas nas outras relações ele tem sido cauteloso, porque senão nós vamos criar um desequilíbrio ao contrário. Então, era isso. Eu queria acrescentar que, inclusive, há uma decisão recente do STF, que a ministra Rosa Weber foi a relatora, que é uma decisão bastante avançada e modifica o entendimento do STJ se ela for vencedora, que é na questão em relação aos idosos, e em relação aos planos antigos. E a decisão é muito na linha que a ministra Nancy Andrighi já defendia no passado, e o ministro Cueva modificou esse entendimento. E até, Zé Cláudio, eu acho que é uma questão que foi provocada pela Unimed, né, acho que de Minas Gerais, alguma coisa assim. Então, é uma decisão bastante avançada e é nesse sentido. Porque a Constituição diz o ato jurídico perfeito, mas não incide para quem aniversariar a partir da vigência do Estatuto do Idoso. Lembrando que os contratos de plano de saúde são contratos cativos, eles vigem no tempo.
Não tem por que ele ficar preso em situações muito distintas. E a gente percebe, e eu acho que é bastante importante a gente ressaltar, que toda a regulamentação dos planos de saúde, ela tem uma diferença, ela foi regulamentada desde o Congresso Nacional e também pela ANS de uma forma diferenciada para os contratos novos, para os contratos coletivos e para os contratos individuais. Os contratos coletivos, toda a regulamentação foi mais maleável. E isso contradiz ao Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que consumidor é toda pessoa física e toda pessoa jurídica. E a ANS, eu estava lá e sempre fui a ovelhinha negra do rebanho, porque eu sempre defendi que tinha que ter uma regulamentação equânime para os dois casos. E não foi o que ocorreu. As operadoras deixaram de vender e de comercializar os planos individuais. Hoje há muito mais planos coletivos do que planos individuais. A ANS, por exemplo, só regula o reajuste dos planos individuais. E os consumidores, eles não sabem essas peculiaridades. E existem problemas, e aí aonde acabam desaguando? No Poder Judiciário. No que tange a questão do rol de procedimentos, a regulamentação entendeu que numa mão ela tem que dar cobertura de todas as doenças previstas na classificação internacional da OMS, mas ela fez que a ANS tem que ter um rol de procedimentos de cobertura mínima obrigatória, e esse rol é revisto a cada 2 anos por técnicos, para verificar se há ou não a pertinência do oferecimento daqueles procedimentos. Inclusive, há uma discussão que está sob júdice, que é a questão da obrigatoriedade do oferecimento dos testes sorológicos. E a ANS, uma entidade de consumidor, entrou com uma ação, liminarmente foi dada a obrigatoriedade, agora a ANS cassou, e a ANS, inclusive, marcou uma audiência pública no dia 24 de julho para discutir com a sociedade, com técnicos, a viabilidade do oferecimento desse teste. Num primeiro momento, eu entendi que a ANS estava correta, porque dizem que esse teste ele não traz nenhum benefício para o tratamento e para o diagnóstico do coronavírus. Mas eu não tenho a formação médica e não sou técnica para entender. Então, eu achei muito louvável a iniciativa da ANS de colocar esse tema para se discutir, para verificar se ele vai ser integrado no rol ou não, porque dizem que tem muito falso negativo e falso positivo desses testes. Então, eu acho que é louvável essa questão. Deixa eu só fazer um comentário aí. Em primeiro lugar, essa questão da retroatividade ou não, ela é uma questão antiga. Desde que saiu a Lei 9656, ela tem lá um dispositivo que determinava a aplicação da lei nova para determinados casos, né, relativo a contratos celebrados antes da sua vigência, né? Aí teve uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Confederação Nacional de Saúde, e esta ação direta de inconstitucionalidade ela foi julgada procedente para determinar que aquele dispositivo da Lei 9656 que determina uma retroatividade, ele era inconstitucional, tá? Tanto que hoje nós temos 2 mundos. Nós temos o mundo dos contratos novos e temos o mundo dos contratos antigos que não se submetem à Lei 9656, mas se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme vasta jurisprudência aí do STJ. Tá? Há uma questão, Zé Cláudio, te cortando um pouquinho, hoje só 3% dos contratos são contratos antigos no mercado. Não, tudo bem, mas nós continuamos tendo esses 2 mundos exatamente por conta... Até eu sugiro para vocês, por que vocês não fazem uma nova campanha para que esses planos venham para o mundo novo? Não, nós sempre fizemos campanha, nós sempre incentivamos que os beneficiários aí, detentores de contratos antigos,
eles viessem para um contrato novo, que dá uma garantia maior e tal, tudo mais. O problema que nós tivemos foi exatamente os órgãos de defesa do consumidor lá atrás, que faziam uma campanha em sentido contrário, no sentido, olha, não precisa ir para o plano novo não, porque quando você tiver algum problema aí que não tenha cobertura, vem aqui que eu garanto para você essa cobertura aí no judiciário, né? Eu me lembro que eu também queria fazer minha adaptação e quando eu soube, meu marido tinha feito sem a minha anuência. Eu fui nós fizemos essa campanha assim. Agora, eu concordo plenamente aí com o doutor Amídio, com a doutora Maristela e tal, que, na verdade, hoje nós temos uma insegurança jurídica. O ideal é que a gente não tivesse essa insegurança jurídica. Essa insegurança jurídica, ela não é boa para as operações de saúde e não é boa também para os beneficiários. Agora, veja só, a Lei 9656, ela é de 98. E agora, ou seja, 22 anos depois, nós começamos a ter aí algumas jurisprudências consolidadas em relação a essa matéria. Quer dizer, infelizmente, o nosso judiciário ele demorou aí 20 anos para consolidar algumas questões que estão na lei desde 98, né? O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, né? O doutor Amídio aí que me desculpe, mas ele sumulou questões ali totalmente contrárias à Lei 9656, certo? Em relação a tratamentos experimentais, em relação a medicamentos sem registro na Anvisa e tal. Então, são questões, por exemplo, que trouxe aí uma insegurança jurídica. Felizmente, o STJ, né, hoje ele tem essa posição aí, uma posição, eu não vou dizer mais conservadora, mas posição de acordo com o que está na lei. Tem um livrinho do Geraldo Ataliba lá, que na verdade não era um livro, era um artigo e tal, né, que depois ele encadernou, que falava assim, o judiciário e as minorias, né? Quer dizer, o judiciário ele não está ali só para decidir a favor das maiorias e tal, ele está ali para aplicar efetivamente a legislação, tá? E aquilo que ele decide pode favorecer as maiorias, pode favorecer as minorias, porque a única garantia que as minorias têm é exatamente o poder judiciário, certo? Porque o legislativo, geralmente, ele faz coro lá para as maiorias e tal. Então, agora, a única garantia que a minoria tem, né, é exatamente ali no poder judiciário. Então, eu acho que o STJ, ele está cumprindo a sua função, que é decidir de acordo com o que efetivamente está previsto na lei. Quer dizer, essas questões elas foram sopesadas pelo legislador. O legislador estabeleceu ali uma cobertura. Aí ele falou, olha, agora isso daqui você pode restringir. Você pode restringir tratamentos experimentais, você pode restringir medicamentos que não tenham registro na Anvisa e tal. Quer dizer, tudo isso, o legislador, ele chegou e restringiu dentro ali do seu bom senso e tal. Agora, eu acredito na lei, certo? Eu celebro um contrato com o beneficiário de acordo com aquilo que está na lei, o beneficiário também confia naquilo ali que ele está contratando, certo? E aí depois vem o judiciário e diz assim, não, mas isso daí não vale nada. Então, o que adianta assinar um contrato, certo? Que ele fala assim, olha, para pagar menos, eu vou assinar um contrato aqui com um plano de saúde que não vai me dar cobertura no Einstein, que não vai me dar cobertura no Sírio, certo? Mas aí depois ele precisa de uma cirurgia, que o melhor hospital que faz aquela cirurgia é o Sírio, aí ele entra com uma ação para ter cobertura no Sírio. Mas então por que ele não contratou o plano lá atrás que tinha cobertura no Sírio? Certo? Então, na verdade, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele prestigia esse equilíbrio da relação contratual. O Código de Defesa do Consumidor também não foi feito para consumidor de má fé, ele foi feito para consumidor de boa fé. Certo? Então, na verdade, esta relação contratual, nos limites daquilo que está no contrato e nos limites daquilo que está na lei, tem que ser observado pelo Poder Judiciário. Se não, joga fora a lei, joga fora o contrato e aí não precisa de mais nada.
certo? Aí vira o Sistema Único de Saúde ampliado. Data vênia. Deixa eu ouvir um pouquinho o Amid. Data vênia, doutor. Pode falar, por favor. Não tem problema, Marcos. Fala isso. Não, eu entendo que o maior problema, a gente vai voltar àquela questão do Código de Defesa do Consumidor como lei hierarquicamente superior às demais leis. Esse é o grande problema, que as empresas não entendem. Eu fui diretora da ANS durante 6 anos, eu recebia as defesas, eu era diretora de fiscalização, eu autuava e multava as operadoras baseadas no Código Civil. E isso, o mundo mudou. Eu sempre falo para os meus alunos, professora da PUC, né, de Direito do Consumidor, eu sempre falo para os meus alunos, a partir da Constituição de 88, há uma mudança no ordenamento jurídico brasileiro. E a partir do dia 11 de março de 1991, que é a vigência do Código de Defesa do Consumidor, há uma mudança de paradigma no ordenamento jurídico. E isso que a gente está há 20 e tantos, o Código faz 30 anos esse ano, e a gente está fazendo o trabalho da formiguinha, para que as empresas entendam que o mundo mudou. Então, a Lei 9656 e a regulamentação da ANS, elas devem observância aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. E é isso que o Tribunal de São Paulo, o Tribunal da Bahia, o Tribunal do Rio Grande do Sul já entenderam. As primeiras instâncias já entenderam. A gente tem muitos alunos, né, que já estão nessas esferas desses tribunais. Agora, o STJ ainda tem uma formação mais conservadora, mas nós estamos vendo essa decisão do STF bastante importante. Não, o STF está ali observando uma questão bastante importante. Eu acho que a gente tem que começar a abrir as nossas caixinhas para verificar que o mundo mudou. Não dá para a gente pensar com aquela cabeça do direito privatista. Eu fui formada do direito privatista, mas o mundo mudou em 1988. Ele traz como garantia constitucional a defesa desse sujeito chamado consumidor como sujeito de direitos especiais. Nessa relação de consumo, o consumidor é um sujeito vulnerável. E a lei, o Código de Defesa do Consumidor, é uma lei protetiva a esse sujeito. Ele traz quais são os direitos básicos desse sujeito de direitos especiais chamado consumidor. Doutor Amid, eu ia dizer... Pois não. Não, exatamente isso que eu acho que o Zé Cláudio falou tem um aspecto sim e um aspecto não. Por quê? Porque se a questão é de segurança jurídica, aqui precisa elogiar o Tribunal de São Paulo, porque eu posso discordar do conteúdo até, de algumas, eu até discordo em parte e tal, mas, de modo geral, eu concordo com o conteúdo, mas se uma coisa que ele fez de bom, foi estabilizar as decisões do tribunal, ele simulou o que ele entendia correto. O problema é, primeiro, a demora em usar esses instrumentos de uniformização da jurisprudência, que de fato ocorreu. O Código Novo, ele oferece vários instrumentos para que isso seja feito rapidamente. Tem 8 ou 9 temas repetitivos para serem separados lá no STJ que vão uniformizar a jurisprudência num sentido ou no outro. Então, segurança jurídica é elogiável o que o tribunal fez. Agora, se o conteúdo da decisão está equivocado ou não, aí o papel do judiciário é decidir até o STJ ou até o Supremo para que seja dada a última solução para isso. Eu só discordo aqui em parte, não muito, da Maristela, mas eu acho que esta sobreposição do Código do Consumidor ela é sistêmica, quer dizer, o sistema tem que prevalecer de fato, mas não me parece que necessariamente eu tenha que considerar que no confronto vai prevalecer o STJ, o Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que há regras da lei do plano de saúde que elas, de certo modo, ou de muitos modos, ela conflita com o CDC, mas se ela for tão específica a esse ponto, o sistema político, me parece, autoriza que o legislador faça um pouco de opções que mitiguem alguns direitos
do consumidor, embora eu concorde. O sistema mais amplo, na critério de interpretação, várias regras vão refletir no plano de saúde, vão refletir. Veja agora toda essa oscilação de valores, de capacidade de pagamento que está entulhando o judiciário. Isso é um tema que o Código de Defesa do Consumidor vai socorrer, porque não adianta usar, Zé, o pacto sunt servanda nas relações de contratos existenciais, em que o plano de saúde, por exemplo, pode ser tratado, no meu modo de ver, como os contratos em geral, como os contratos em que o que sobressai é só o aspecto econômico. E daí nós vamos ter que fazer sempre, quem trabalha como nós, no contencioso acima de tudo, vai ter que fazer sempre essa sintonia fina de não deixar os planos se inviabilizarem e não deixar o consumidor desamparado, porque a impressão que eu tenho, não só nos planos de saúde, onde as leis são mais cuidadosas, mas é que o judiciário avança em alguns aspectos, aí vem a lei para enquadrar de maneira mais restritiva os direitos do consumidor. Então, se o judiciário, e aqui é uma defesa mesmo do judiciário, porque o judiciário não é só a jurisprudência, mas eu considero que a gente precisa mesmo do sistema de freio e contrapeso aí, porque senão o consumidor vai ficar à luz do que parece que a legislação caminha para fazer, vai ficar enfraquecido. Então, eu daria uma no cravo e uma na ferradura. Deixa eu fazer uma pergunta para os três, nessa linha, e eu acho que é um pouco espelha esse debate, que é o lado econômico, que inevitavelmente vai acontecer. Nós temos uma dificuldade gigantesca, nós, digo, como usuário, né? Eu estou aqui falando como usuário. Uma dificuldade imensa de entender um pouco a questão da sinistralidade. E a sinistralidade, fundamento o que é? É a divisão do custo do serviço que é prestado àqueles que participam de determinado convênio entre todos os participantes. Então, um pouco, isso tudo que nós estamos falando não reflete nessa tal sinistralidade. Isso não agrega valor ao custo, não agrega custo ao plano, ao mesmo tempo que nós vemos uma preocupação com a inflação e o plano não aumentar acima da inflação, nós vemos um número de elevações muito intensas causadas por conta da sinistralidade, que, no fundo, é essa discussão que nós estamos tendo. O plano atende mais ou atende menos? Se atende mais, vai repercutir no custo. Se atender menos, vai repercutir no custo. E eu queria aproveitar isso e perguntar, e muito especialmente para o Zé Cláudio, se ele tivesse informação. Esse momento da pandemia, porque eu não tenho claro se houve um aumento de utilização do plano de saúde, dos planos de saúde, ou se houve uma queda na utilização do plano de saúde, porque pode ter tido aumento por causa do próprio coronavírus, da pandemia, e pode ter tido uma queda porque as pessoas estão com medo de ir no hospital, estão com medo de sair de casa. Zé Cláudio, você tem essa informação? Você sabe? Eu não sei se isso é possível já ter Vamos lá. Na verdade, as operadoras elas não têm um comportamento aí idêntico, certo? Dependendo da região, se teve mais incidência de coronavírus, se teve menos incidência de coronavírus ou não. Porque, na verdade, isso daí não ocorreu no Brasil de forma uniforme. Começou em determinados estados, aí outros estados tiveram incidência, né? E depois acabou tendo um efeito inverso. Então, os estados do Sul, que demoraram mais para ter uma incidência, hoje estão com uma incidência maior, né? Mas isso daí é um fato que realmente ocorreu. Num primeiro momento, o que aconteceu? Quando o Covid-19 ainda não havia chegado em determinada região, mas o pessoal já estava lá em casa e tal, com medo de ir em hospital, aí ele acabou adiando determinados procedimentos eletivos, então teve uma certa redução na sinistralidade. Em contrapartida, naqueles outros estados onde o Covid já estava lá a todo vapor e tal, o que acabou acontecendo? Você teve lá, mesmo na rede privada,
90%, 80% lá de utilização de leitos de UTI e tal. Então, na verdade, teve aí um aumento de sinistralidade. Agora, mesmo para aquelas operadoras que tiveram uma redução da sinistralidade, isso daí tem um efeito meramente temporário, porque está havendo um represamento de procedimentos, certo? Então, a pessoa, às vezes, que precisaria fazer uma determinada cirurgia que não é urgente, ela simplesmente adiou, certo? A hora que as coisas se estabilizarem, tá? Provavelmente esse efeito reprimido aí, ele vai acabar ocorrendo. Só para colocar um pouquinho de lenha ainda naquela questão lá anterior, eu acho que o Hamid foi muito feliz aí na fala dele, mas eu sempre falei lá para os meus alunos, no caso de antinomia entre duas normas, existe um primeiro critério, que é o critério hierárquico, certo? E eu não vejo hierarquia entre a Lei 9656 e o Código de Defesa do Consumidor. São duas leis ordinárias, e não há uma lei ordinária e outra lei ordinária. Primeira questão. Segunda questão, no caso de antinomia, é você ver o critério da especificidade, certo? No caso da especificidade, há ali, não há também uma sobreposição da norma geral em relação à norma específica. Eu concordo perfeitamente que tem uma previsão na Constituição do Código de Defesa do Consumidor, mas o artigo 199 da Constituição também diz assistência à saúde é iniciativa privada. Se é livre iniciativa privada, eu só tenho que obedecer duas coisas, a lei e o contrato, certo? Eu concordo que, se o contrato contrariar a lei, é óbvio que vai prevalecer a lei. Agora, o que nós estamos falando são de dispositivos legais de lei ordinárias que, às vezes, se contrapõem. E, muitas vezes, é um dispositivo específico, taxativo de uma lei ordinária, da Lei 9656, contra um dispositivo genérico do Código de Defesa do Consumidor que fala tão somente em abusividade. Certo? Então, isso daí é muito genérico. É óbvio que se tiver uma disposição específica no Código de Defesa do Consumidor e outra disposição específica na Lei 9656, certo? Aí tem que fazer aquilo que o doutor Hamid falou. É a questão de analisar isso do ponto de vista sistêmico. Mas, voltando ali à questão, o próprio Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 4º, inciso 3, por exemplo, ele fala harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento de princípios tais, e aí fala assim, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Ou seja, é um princípio basilar do Código de Defesa do Consumidor o equilíbrio da relação entre consumidor e entre fornecedor. Porque se você der mais para o consumidor do que aquilo que ele contratou, haverá um desequilíbrio nesta relação contratual, certo? E aí, o consumidor ele vai ter um benefício temporário, porque, na verdade, o fornecedor não vai conseguir continuar proporcionando aquele serviço contratado, porque, na verdade, ele não está recebendo para dar além daquilo que foi contratado. Deixa eu só insistir. Eu preciso me defender aqui. Mas deixa eu só insistir. Está claro, tem uma divergência de interpretação e eu acho que quem está ouvindo... Mas eu preciso explicar para os seus telespectadores essa diferença. Deixa eu só insistir na questão, que eu acho que é uma questão que pesa para os usuários. É a questão do custo do produto. Eu vou tocar nesse tema. A questão da sinistralidade. Eu queria que comentasse um pouquinho da sinistralidade. E esses números que, assim, as operadoras dizem, não, estão sob controle, é isso, tem uma demonstração aqui para ser feita, mas, ao mesmo tempo, são aumentos absurdos e cumulativos. Todo ano nós vemos aumentos significativos dos planos de saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom. Eu vou primeiro começar voltando àquele assunto e eu vou recorrer ao meu grande mestre, professor Nelson Neri Júnior, que diz que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica. Então, não há essa igualdade
na mesma faixa por serem leis ordinárias. O Código de Defesa do Consumidor é hierarquicamente superior às leis específicas atinentes à matéria de consumo. Portanto, ele é hierarquicamente superior à lei dos planos de saúde. Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu tenho que recorrer até a Aristóteles para dizer que nós temos que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Nessa relação jurídica de consumo, o fornecedor é um ente superior ao consumidor, que é um ente mais fraco nessa relação. Nas relações privatistas civis, eles são sujeitos iguais, por isso que tem o pacto sunt servanda, que foi avançado entre as partes, vale como lei. Numa relação jurídica de consumo, há uma desigualdade nessa relação. Então, nós temos que tratar os iguais de forma igual e os desiguais para justamente a gente adquirir a igualdade substancial e material. Bom, essa é uma questão da vênia, a posição do meu amigo José Cláudio. No que tange a questão dos custos, obviamente, os planos de saúde é uma prestação de serviço complexa e diferenciada. Por quê? Os recursos são finitos, obviamente. Há a questão uma questão benéfica que hoje nós vivemos mais, mas isso tem um custo, porque tem os avanços tecnológicos e as pessoas vão viver mais do que viviam no passado. Quando se faz o produto, né, se cria o produto, faz esse cálculo atuarial e como ele vige por muito tempo, vai ter aí defasagens. Mas nós temos que lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, ele traz como responsabilidade do fornecedor a responsabilidade objetiva, que independe da culpa e que é diferente da responsabilidade subjetiva que vigiu por mais de um século no nosso país. Hoje, a responsabilidade objetiva, que é baseada na teoria do risco do negócio, e o risco é sempre do fornecedor, nunca pode ser do consumidor, né? Então, são essas peculiaridades que envolvem essa prestação de serviço. Então, no que tange a questão dos custos, os custos são muito altos, porque envolvem a prestação de serviço para pessoas que vão viver mais, e quem vai se utilizar desse plano são os mais idosos, que vão ter um gasto maior, e também essa questão dos avanços tecnológicos. Só que é óbvio que eu defendo que tem que ter uma sustentabilidade para a prestação desse serviço, que tem que haver um equilíbrio econômico, a justiça social e um ambiente sustentável. Por quê? Para visar justamente a segurança jurídica, a melhoria da qualidade da prestação do serviço e a redução dos conflitos, é óbvio. Então, o custo disso não pode ser repassado para o consumidor. O risco do negócio é do fornecedor. Então, quando ele for colocar esse produto no mercado, ele tem que verificar várias atenuantes e agravantes desse produto no mercado. E por isso que tem um órgão regulador que vai observar essa questão. Tem a questão da rede, a rede prestadora de serviço, a abrangência geográfica desse produto. Por isso que hoje, infelizmente, por conta dessa crise econômica que nós estamos vivendo, os consumidores estão saindo desse produto, né? Hoje nós só temos 47 milhões de consumidores nesse segmento, nós já tivemos mais de 50 milhões nesse segmento. Nesses últimos anos, com a crise econômica, desde 2008, a gente tem perdido muitos consumidores. Por isso que é importante ter um órgão regulador para observar essas peculiaridades. Agora, é óbvio que tem que haver um equilíbrio, nós vivemos num país capitalista, as operadoras têm que ter lucro, sim, mas o consumidor, ele não pode ser prejudicado, porque nesta relação, ele é um ente vulnerável. Zé Cláudio, em relação à questão da sinistralidade, que eu acho que é o grande ponto, do ponto de vista financeiro, a grande questão que é colocada pelos usuários do sistema, pelos consumidores do sistema. Eu vou te falar, Marcos, é o seguinte, hoje, todo mundo sabe que o custo assistencial, né, da saúde no Brasil, ele sobe bem acima
né, dos índices inflacionários normais. Então, eu concordo com você. Realmente, a hora que o beneficiário recebe lá um boleto, que o plano de saúde dele subiu 10%, ele olha a inflação está 2%, 3% e tal, ele fala, pô, mas por que isso daqui? É porque o custo assistencial, ele sobe acima da inflação. E por que o custo assistencial, ele sobe acima da inflação? Eu acho que o modelo do Brasil, ele ainda é um modelo, né, que precisa ser aí melhor pensado, certo? Na Europa, nos Estados Unidos, não praticam mais esse modelo que é praticado aqui no Brasil, que é do fee for service, ou seja, né, tudo que se gasta cobra-se da operadora de planos de saúde. Então, na verdade, o beneficiário ele entra no hospital, aí existe lá um salvo-conduto, né, para chegar e ter lá toda a assistência e tal, e depois a operadora pagar ou o próprio beneficiário pagar, se ele for lá como um não detentor, né, de plano de saúde e tal. Na verdade, esse modelo ele foi abandonado nos Estados Unidos, na maior parte dos países da Europa. O modelo que hoje é aplicado lá é o modelo da atenção primária, certo? O que acontece? A pessoa tem um problema de saúde, ele entra lá, por exemplo, é atendido por um médico, e o médico, né, ele vai resolver 85% dos problemas. Aí, 15% vai para um especialista, 15% vai, né, para um procedimento ali, né, mais complexo e tal. Hoje, infelizmente, é o seguinte, a gente chega no médico, o médico nem examina muitas vezes o paciente e já pede ali 3, 4 exames e tal, e às vezes são exames que seriam totalmente desnecessários, certo? Eu tive um problema aí há uns 2 anos atrás, né, que foi uma dissecção na carótida e tal. O meu neurologista, eu peguei, sentei ali, ele pegou, olhou ali no meu olho e tal, e chegou, pediu o exame ali e já escreveu lá dissecção carótida, quer dizer, ele diagnosticou isso daí no exame clínico, certo? Quer dizer, depois, então, ele pediu já o exame que seria necessário para aquele diagnóstico inicial. Então, há hoje... Dá o telefone desse médico aí. Desse inicial, né? Eu fui nesses dias no médico, porque eu estava com dor nas costas, eu saí com exame de urina, exame de sangue e tomografia. E quando eu voltei com os resultados, a médica, que já era uma outra médica, que tinha vencido o horário do primeiro, a médica falou assim, se estiver doendo, faz uma ressonância. Eu fiquei pensando, fazer uma ressonância deve ser caro a ressonância. E o que tinha que acusar, já acusou. Então, tanto que 2 dias depois sumiu a dor, não fiz a ressonância. 2 dias depois a dor sumiu, desapareceu. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. O sistema inteiro precisa ser revisto nesse sentido, né? E aí, incluindo aí, eu volto para o Ramiro um pouquinho, só para a gente dar uma girada, a questão da administradora, né? Qual que é o papel da administradora no sistema? Porque acaba sendo... eu não tenho segurança nisso, mas nos comentários aqui, chegaram a falar de 20% da taxa de administração. É um custo altíssimo. E são poucas opções que têm mercado. Então, as próprias operadoras não têm opções na contratação de administradoras. É um mercado muito reservado. E isso tudo vai onerando. Isso tudo é custo. Isso tudo é custo e benefício para o plano, benefício para o operador, benefício para o consumidor. Não sei se tem. Confesso a vocês que eu não sei se tem. Eu queria só para dar uma tirada, que o amigo falasse um pouquinho, depois, evidentemente, qualquer um dos dois pode falar. Com relação à questão do cálculo, da sinistralidade, eu acho que isso tem que ficar a critério da ANS, mas da agência. Agora, existe uma questão aqui que é uma questão política. Quer dizer, o órgão do Estado funciona bem, porque hoje a discussão é vamos tirar o Estado. Como é que num país miserável como o nosso, vamos tirar o Estado da participação do sistema de saúde, por exemplo? É claro que o sistema de saúde privado tem que ser viável economicamente. Então, não tenho dúvida. Agora, de que modo nós vamos fazer essa composição? Porque o Zé Cláudio falou uma coisa e eu fiquei pensando enquanto ele falava. O plano de saúde hoje é responsável pelo erro médico.
A jurisprudência manda o plano de saúde participar da indenização nos casos dos hospitais e dos médicos conveniados. Bom, aí esse mesmo médico, se ele não pede o exame e depois há uma falha de diagnóstico, o plano e o hospital podem vir a indenizar. Então, é a mesma coisa. Essa conta é a mesma coisa. É uma conta que ela precisa ser controlada por alguém que consiga levar para a equação todas essas variáveis, porque senão, e aqui eu concordo e discordo da questão da teoria do risco, o risco que a seguradora, que os planos assumem é um risco inerente àquela atividade, mas o risco da composição do valor, aí eu tenho dúvida se isso é um risco que se está tratando na teoria contemporânea aí da atividade do risco criado. A composição do preço, ela embute um risco em relação ao surgimento, por exemplo, de uma doença que não estava coberta e que estava objeto de uma pandemia. Aqui estou de acordo. Tem que jogar nas costas do plano de saúde, não porque se queira prejudicar o sistema capitalista, mas é porque o empreendedor é o único que consegue diluir essa despesa entre os usuários do sistema. Não é para prejudicar aquele que ocupa a condição de capital, de empreendedor, em detrimento do negócio dele, mas é porque ele repassa isso na sinistralidade, etc. Essa é a lógica da responsabilidade pelo risco na maioria das vezes. Na maioria das vezes, não todas, porque quando se trata de indenização é um pouco diferente, de indenização do Código Civil, que é melhor para o consumidor do que o próprio Código de Defesa do Consumidor. É mais restritivo indenizar com base no defeito do que indenizar com base no risco. Então, aí eu tenho dúvida se é exatamente assim, mas é uma dúvida mesmo. Mas eu acho que quem tem que participar disso ativamente para essa equação são as agências que regulam o mercado, né? Ô, Marcos, sobre a questão das administradoras de benefícios, que você chegou e perguntou, né? Na verdade, as administradoras de benefícios aí no contrato de adesão, elas realmente criam um risco, aí, um custo que é desnecessário, porque há um intermediário aí nessa relação entre os beneficiários, com margens aí altíssimas e tal, mas, na verdade, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou uma resolução, que é a resolução número 5, e colocou lá um artigo 14. E esse artigo 14 diz: a operadora contratada não poderá efetuar a cobrança da contraprestação pecuniária diretamente aos beneficiários. Quando colocou esse dispositivo, criou, de certa forma, um monopólio aí para as administradoras de benefícios nesse mercado de contrato de adesão. Por quê? Porque, na verdade, a associação, o sindicato, ele não quer correr o risco da inadimplência. Então, ele coloca ali a administradora de benefícios. A única coisa que a gente, por exemplo, é contra, a gente que eu digo as operadoras de planos de saúde, tá? É a revogação desse artigo 14. Eu não sou contra a administradora de benefícios. Agora, a administradora de benefícios, ela tem que ser contratada pelo sindicato, ela tem que ser contratada pela associação por uma opção. Agora, qual é a razão para não permitir que a operadora de planos de saúde possa boletar diretamente o beneficiário como ela fazia no passado? Sempre foi feito assim e nunca tivemos problema. Porque o mercado não dá opção, né? Se um beneficiário não paga, se um associado daquela associação não paga, você suspende o atendimento só dele e permanece com o atendimento em relação aos demais que estão adimplentes, né? Mas, na verdade, esse artigo 14 da 195, certo, que acabou criando esse mercado cativo aí para as administradoras de benefícios. Eu gostaria apenas de voltar um pouquinho na questão que o doutor Hamid falou em relação à Agência Nacional de Saúde. Eu acho que foi muito importante a criação desse órgão regulador, porque os entes reguladores, as agências reguladoras, elas devem existir em mercados onde há falhas de informação, assimetria de informações, é importante o Estado regular. Lembrando que naquela época eu era do PROCON, era o assunto mais reclamado no PROCON, a questão dos planos de saúde, porque eles foram se proliferando com abusos ao consumidor. Só que
tem que haver tecnicidade nessas agências reguladoras, né? De repente, eu não sei se os senhores viram na imprensa recentemente, vão tirar um técnico concursado de um cargo da ANS para colocar a filha de um ministro da Casa Civil. Isso eu acho que é uma temeridade. Eu acho que a agência tem que ter pessoas técnicas que tenham afinidade com a regulação. Inclusive, tem uma lei nova das agências reguladoras que determina que tem que ser técnicos. E eles, inclusive, os diretores não podem mais ser reconduzidos ao cargo. Tem que ter anos de experiência na área regulada. Então, eu acho que é muito importante que tenham técnicos nessas agências. Eu acho que é muito importante nesse sentido. Nós chegamos ao horário. De acordo, também acho. É a discussão do Estado. O Estado, nós enxergamos em alguns... Desculpa, Marcos, só para concordar com isso, para acrescentar o seguinte. Nós todos estamos passando hoje por uma discussão que é, primeiro, dizer que não precisa do Estado. Eu insisto, tem muita situação em que não dá para ficar sem o Estado num país de distribuição de renda pornográfica como é o Brasil. A outra coisa é que é preciso ter um Estado que se qualifique para participar, senão a gente chega na mesma história. Não precisa de Estado porque o Estado não funciona. Bom, então vamos fazer o Estado funcionar. Nessa questão, por exemplo, me parece algo evidente. Talvez não tenha que se meter, acho que não tem, numa série de questões econômicas onde ele não deve se meter mesmo. Não é para se meter, mas naquelas em que ele tem que se meter, tem que ser com qualificação técnica, senão não precisa da agência, de quem não entende de todas essas questões. Desculpa, era só para... Não, mas é importante. Eu insisto nisso, eu acho que todos os agentes envolvidos precisam sentar, conversar, para tentar evoluir, porque realmente, como disse a Maristela, aqueles que pagam hoje não estão mais conseguindo dar suporte financeiro para a saúde. Está todo mundo saindo. Não está sendo bom para a operadora, não está sendo bom para o consumidor, e há fatores aí, vetores de custos que me parecem absolutamente dispensáveis ou pouco controláveis, né? Eu acho que precisa ser identificado quais são esses vetores para poder adequar o plano de saúde, o plano continuar prestando serviço importante, o consumidor continuar tendo a capacidade de contribuir para obter esse serviço, e aí, independente daquilo que se faz ao próprio Estado, em relação à saúde pública, né? Que também precisa melhorar em muito para poder servir aqueles que não têm condição de contratar um plano. Mas aí está acabando. Eu vou passar a palavra para todos, com o tempo aberto, com o tema aberto, mas já com esse tom aí, infelizmente, um tom de despedida. Eu começo pelo aquilo que eu finalizei, que foi o Amílio. Amílio, mais uma vez, obrigado por ter participado dessa live. Você é uma pessoa vocacionada à justiça, já está servindo a justiça há tanto tempo, como juiz, agora, hoje, como advogado. Obrigado, Amílio. Eu agradeço muito, foi uma honra, um prazer. Muito obrigado pelo convite. Aprendi muito, como eu esperava que acontecesse mesmo. Agradeço muito, uma grande satisfação participar aqui com a doutora Maristela, doutor Zé Cláudio, com você, Marcos. Muito obrigado, viu? Estou às ordens sempre. Fazendo o caminho inverso da abertura, Zé Cláudio, também muito obrigado, querido amigo, por ter participado, disponibilizando o seu tempo aí para estar conosco, explicando, conversando sobre esse tema tão relevante. Bem, Marcos, eu é que agradeço aí, né? Parabenizo os colegas e amigos aí também que participaram comigo, né? Não se espantem não essas discussões minhas, que elas são desde a época que ela era diretora, ela foi diretora da primeira diretoria que teve lá da Não, a gente discute desde o Congresso Nacional. Desde o Congresso Nacional. Naquela época eu já era assessor jurídico de uma operadora, então eu estava ali no Congresso ali trabalhando, ela também era representante do PROCON naquela época lá, então várias discussões, mas é sempre uma felicidade muito grande, já participamos de outros debates aí nesse sentido, e parabéns aí mais uma vez, Marcos. O Amílio também, amigo aí de tanto tempo, colega, né, de magistério durante muitos anos também, então um grande abraço aí para todos vocês. E Maristela, da mesma forma, muito obrigado por ter participado desse encontro, querido.
e está aqui nos auxiliando a compreender um pouco essa complexidade que são os planos de saúde. Eu que agradeço, Marcos, de estar aqui com seus telespectadores através do Facebook, a ter conhecido o doutor Amídio, o Zé Cláudio há tanto tempo, e eu acho importante que essa questão dos planos de saúde é super importante que haja um diálogo baseado na ética, no respeito, na confiança entre todos os atores envolvidos, e especialmente o consumidor. E eu acho sempre visando, né, a questão, e tem que sempre se agir de forma serena, responsável e solidária, visando o quê? A preservação da vida, da saúde e da segurança, bem como o acesso à informação. E eu entendo nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de uma crise mundial, não só econômica, como política e social, que nós todos devamos estar unidos com o espírito de fraternidade, solidariedade, como, aliás, determina a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E como diz o Papa Francisco, as pessoas estão acima da economia. Muito obrigada. Agradecer também a Célia Lemos Leite Ortiz da Silva, Maria Aparecida Carmo, Marcos Faraz, o Eudécio Teixeira Ramos, a Ângela Fernandes, o Luciano de Oliveira Santos, Gilberto Bertolini Neto, a Lenita Letícia Santos, a Ivone Senise, a Juliana de Marco, a Tana de Carvalho, Tuca, e o Alessandro Pereira da Silva. Amanhã nós vamos ter uma outra live, cada dia um tema diferente, mas todos são relevantes do ponto de vista social. Há 2 semanas atrás, nós tivemos um debate com o relator da PEC da reforma tributária na Câmara Federal, o deputado federal Agnaldo Ribeiro. E amanhã nós vamos debater sobre a PEC da reforma tributária, que está no Senado, com o autor intelectual da PEC, que é o economista e ex-deputado Luiz Carlos Raulin, junto com o Rodrigo Espada, que preside a Federação Nacional dos Agentes Fiscais, no mesmo horário, 10 horas. Obrigado a todos, uma boa terça-feira e até amanhã. Grande abraço. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Obrigada.